Amados, nós estamos no 8º domingo dessa nossa segunda fase de formação, capacitação, em virtude do ano profético da obediência que estamos todos vivendo. Até aqui, a palavra de Deus ela tem funcionado como um prumo infalível, ajustando a nossa conduta, como vimos nas decisões, no uso do tempo, nos relacionamentos, nas emoções, no cuidado do corpo, nas nossas finanças e na nossa linguagem. E hoje o Senhor nos leva a dar um passo crucial. Vamos aprender como manter a fidelidade quando o ambiente ao nosso redor ele joga contra a nossa fé. E hoje, à luz da palavra de Deus, nós veremos como deve ser a nossa obediência em ambientes hostis. Porque nós, como cristãos, vivemos em ambientes hostis. A palavra do Senhor nos dá conta de que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. É muito fácil ser obediente a Deus dentro do templo, no lugar do culto, durante o culto, cercado de irmãos, ouvindo louvores, num ambiente favorável de comunhão. E o verdadeiro teste da nossa fé, amados, vai acontecer quando nós somos colocados na arena do mundo real. É lá no ambiente de trabalho, onde a honestidade é ridicularizada. É na faculdade, onde os valores bíblicos são zombados. Ou até mesmo em uma família, onde você é o único que busca o Senhor, e é por isso destratado. No corpo de Cristo, onde não existem voluntários, mas sim servos do Senhor, nós fomos chamados por Deus para dar fruto em qualquer terreno. Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel, o profeta, capítulo 1, versículo 8. Eu vou convidar você a ler na versão revista e atualizada. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Você pode ler bem forte. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você deve conhecer a história de Daniel. Daniel era um jovem de formação elevada, provavelmente ele fosse, em dias de hoje, um jovem com mestrado, talvez, ou doutorado, porque quando Nabucodonosor ele invade a terra de Israel, Judá, ele vai levar cativos somente aqueles que eram os proeminentes da terra. Muita gente é morta. Muita gente. Mas ele leva um grupo seleto, sobretudo de jovens, porque ele tem uma intenção. Fazia parte da estratégia de expansão do seu império, dominar um povo e levar esse povo, ou boa parte deles, aqueles que eram lideranças, pessoas de um nível acadêmico mais elevado, filhos de pessoas mais abastadas, que por isso mesmo tinham uma formação maior, gente que poderia influenciar outra gente, levava para a sua terra, para a Babilônia, e lá o que ele fazia era promover uma lavagem cerebral dessa turma. Era levá-los a se tornarem participantes da cultura babilônica, para com isso influenciarem o povo que foi subjugado. É construir uma desinformação na cultura do povo que foi dominado, a partir de novas informações recebidas por aqueles que desse povo foi tirado. Daniel é levado para lá, assim como
alguns outros que a Bíblia menciona, 3 deles, Misael, Ananias e Azarias, que chegando lá tem seu nome mudado para nomes babilônicos, com esse propósito. Lá está Daniel e os demais jovens que foram levados, eles estão num ambiente separado especificamente com esse propósito. Lá eles deveriam ser tratados como príncipes. Eles deveriam comer daquilo que o rei comia, não uma comida qualquer, não uma comida comum, não. A comida que os príncipes comiam. O que tivesse na mesa do rei, estaria na mesa desses que vieram de Judá. Eles também deveriam estudar e aprender a língua que os babilônios falavam. Eles deveriam aprender da cultura dos babilônios. A intenção era aculturá-los para que futuramente eles viessem a se tornar lideranças lá em Babilônia. O que a gente poderia dizer é uma corrupção sistemática, cultural, ideológica, filosófica e religiosa. Mas diz o texto, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que Daniel resolveu fazer isso? Porque os judeus, na sua convicção teológica, doutrinária, religiosa, eles não podiam comer determinados alimentos que, segundo a lei mosaica dada por Deus, deveria ser considerado impuro. Por exemplo, eles não poderiam comer carne de porco, os babilônios comiam. Eles não poderiam comer camarão, os babilônios comiam. Eles não poderiam comer o bagre, os babilônios comiam. Então, participar dos manjares do rei significaria desonrar a Deus, desobedecer a Deus, se contaminando com práticas da culinária, da alimentação daquele povo. Seria romper com princípios e valores estabelecidos por Deus, o Deus de Israel. Então Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que era aquele responsabilizado por tomar conta deles, que lhe permitisse não se contaminar. Amados, prestar atenção na nossa maneira de viver significa entender que o ambiente pode até pressionar o servo de Deus, mas não tem o poder de determinar quem ele é. O que Daniel está falando, está fazendo, está demonstrando eu posso até ter sido tornado escravo do rei de Babilônia, mas eu verdadeiramente sirvo o Deus de Israel. O fato de eu ser escravo e estar subordinado, sujeito, sob pena de morte, a ter que praticar algumas tarefas que eu não estava acostumado, que não era a minha realidade, não faz de mim outra coisa que não continuar sendo filho de Deus. Há um alvo da pressão cultural que todos nós sofremos, e ela é desconstruir a identidade do crente. Para entendermos o que Daniel enfrentou na Babilônia, nós precisamos olhar para a dimensão ontológica. O que é ontologia? Ontológico é o quê? Você consegue ler? Então vamos bem forte. O que é ontológico?
Então, para entendermos o que Daniel enfrentou lá na Babilônia, nós precisamos olhar para a dimensão ontológica, ou seja, aquilo que diz respeito à essência, à identidade e à própria estrutura do ser. A Babilônia não queria apenas o trabalho de Daniel, a Babilônia queria mudar quem ele era na sua essência. O rei Nabucodonosor mudou o local de moradia de Daniel. Levou-o para morar em meio a outros jovens numa realidade diferente. Ele mudou a sua dieta, apresentou a ele e aos demais os alimentos que ele comia como rei, dizendo: eu estou tratando vocês com um nível de excelência que eu sou tratado, porque eu quero preparar vocês para um propósito que eu tenho, e eu quero que vocês se sintam honrados por isso. Ele mudou até o nome daqueles que ele levou de Judá. O nome de Daniel significava o quê? Deus é o meu juiz. Qual é o significado do nome de Daniel? Deus é o meu juiz. Mas então Nabucodonosor, ele vai fazer algo, ele vai alterar o nome de Daniel. Daniel não vai ser conhecido como Daniel lá em Babilônia. Em Babilônia ele vai ser conhecido por que nome? Beltesazar. Que do acádio Beltussarussur quer dizer que Bel proteja a vida do rei. Daniel não mais seria conhecido como aquele que tem Deus por seu juiz. Daniel seria conhecido como aquele cuja vida deve ser, por propósito, clamar para que Bel, o Deus babilônico, proteja o rei da Babilônia. Bel era um título para Marduk, a principal divindade da Babilônia. Amados, os babilônios mudaram o nome de Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz, como parte de uma estratégia de assimilação cultural e religiosa. O mundo faz isso com a gente. O mundo incentiva isso para a gente. Quantas vezes eu tenho ouvido crentes que quando você o encontra e vai conversar com ele, pergunta: você mora onde? Não, eu não moro, eu me escondo. E o que está por trás dessa expressão? Eu moro num lugar tão feio, tão pobre, tão... não vale a pena nem eu aqui dizer onde eu moro. Mas o seu valor não está no tipo de casa onde você mora. A tua identidade não pode estar no tipo de telhado que a tua casa tem, na quantidade de cômodos. Se a tua rua é calçada, se tem esgoto e água encanada, a sua identidade, se você é crente em Jesus, deve ser a de um verdadeiro filho de Deus, alguém que sabe que foi comprado pelo preço precioso do sangue de Jesus. Você não foi tornado qualquer um, você não foi tornado qualquer coisa, você foi tornado filho de Deus, filha de Deus, aleluia. Mas o mundo conspira para que a gente assuma uma identidade que não é a que Deus nos deu. O objetivo do rei Nabucodonosor era afastar os jovens hebreus da sua identidade original e fazê-los dedicar sua lealdade e sucesso aos deuses babilônicos. Isso nos mostra que o mundo hostil sempre tentará redesenhar a nossa identidade espiritual. A pressão do ambiente quer que você pense como o mundo, fale como o mundo e adote os padrões de comportamento do mundo. E se você não souber quem você é em Deus, o ambiente hostil vai engolir você. Quando eu verdadeiramente me voltei para o Senhor, estava no meu processo de restabelecimento da minha comunhão com Deus. Tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu que fui criado na igreja, eu que fui líder de juventude, só não fui diácono de igreja. Nunca fui excluído, mas depois de determinado tempo, aos 21 para 22 anos, eu fui para o mundo e comecei a viver tudo o que o mundo me ofereceu, tudo.
Me corrompi, me afastei de Deus, sofri perdas, fui para o fundo do poço, vivi uma realidade desgraçada, e lá no fundo do poço, eu me lembrei do Senhor, e disse para ele, se o Senhor tem misericórdia de mim, estende a tua mão e me tira daqui. E o Senhor assim o fez, porque Deus é amor, Ele é graça, Ele é bondade, Ele é fogo consumidor, mas Ele é Senhor de misericórdia. E Ele estendeu a mão para mim e eu me acertei com Ele. E eu estava no meu caminho agora de buscar viver uma vida que desse prazer ao coração de Deus. Mas eu ainda estava naquele começo, ainda muito fragilizado, com muitas coisas para serem expurgadas, retiradas de mim. Eu ainda era um fraco, um manquejador na fé. Mas eu queria viver integridade e santidade. Deus abre uma porta para mim de emprego. Eu vou trabalhar numa empresa. E eu começo apenas contratado para dar provisão a um determinado projeto da empresa, possivelmente até aquele projeto acabando, eu teria que ser demitido. Mas eu me fiz reconhecido naquele trabalho pelo esforço, pela excelência, pela integridade, e eu fui observado. E o diretor da empresa me colocou numa posição de executivo. Ele sabia o currículo que eu tinha. Eu já tinha sido executivo de empresa, já tinha sido empresário, dono de indústria, eu estava vivendo o meu recomeço no fundo do poço. Então assumi uma posição de executivo. E todos os projetos importantes que aquela instituição tinha vinham para as minhas mãos e o Senhor me abençoava, eu ia desincumbindo e eu ia ganhando graça aos olhos daquele diretor. Então, ele me chama para fazer uma viagem de negócios com ele. Vamos para Brasília. E nós fomos para Brasília. E lá em Brasília, nós sentamos com deputados, com senadores, com pessoas importantes, com empresários do mais alto escalão da nação. E eu estava lá, me sentindo o único cachorro vira-lata sentado à mesa com cães de raça. Que privilégio. Voltei a um status de onde eu fui arrancado pela vaidade. Quando estamos voltando, vamos para o aeroporto, o nosso voo vai atrasar por 1 hora, ele diz, vamos lá para cima, vamos para o restaurante, ficar lá no mezanino aguardando da nossa hora. E para lá fomos e sentamos, começamos a bater o papo, ele chama o garçom, e o garçom vem e ele diz, 2 chopes. Eu disse, não, para mim uma Coca-Cola. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim, o quê? Eu vou ficar aqui sentado na sua frente 1 hora esperando o avião, vendo você beber Coca-Cola. O que você acha que eu senti naquela hora? A pressão do mundo vindo sobre mim. O ambiente se tornando hostil para me oprimir, para dizer, você tem que beber o que eu bebo. Você tem que fazer o que eu faço. Você agora está num outro nível. E naquela oportunidade eu disse, não. Eu bebo uma Coca-Cola. Eu não vou beber cerveja. E eu me mantive firme. Mas eu percebi que ele ficou desconfortável, porque eu bebia Coca-Cola e ele bebia cerveja. Eu imaginei, não vai me chamar para mais nenhuma viagem importante, não vai colocar mais nada importante nas minhas mãos. Passado perto de 1 mês, ele diz, olha, se prepara porque amanhã você vai viajar de novo comigo, nós vamos para Brasília. E fomos novamente para Brasília, eu fiquei feliz, me chamou outra vez. E novamente, quando a gente vai voltar no final do dia, a companhia aérea atrasa o voo e vai ficar atrasado por mais de 1 hora, e nós vamos lá para aquele restaurante, vamos para o mezanino e vamos esperar da hora. Ele chama o garçom vem, ele diz, 2 chopes, já diz, hoje você não vai beber Coca-Cola, não. E naquele momento, eu senti toda a pressão e eu me vi claramente ali ameaçado. Se eu não beber um chope,
Dessa vez, realmente, eu perdi. A primeira, ele ficou constrangido. Essa segunda é para me testar definitivamente. E então eu disse, está bem, mas eu vou beber um copinho de chopp só. Irmãos, quanto de pecado precisa para ser pecado? Quanto de erro precisa para ser errado? Quanto de sujo precisa para estar sujo? E cedendo àquela pressão, mais à frente eu estava bebendo 2, eu voltei a beber o Control, eu voltei a beber o uísque, eu voltei a beber as bebidas para satisfazer ao ambiente em que eu estava inserido. Eu não preciso nem dizer que passado um tempo, eu perdi tudo de novo. Não porque Deus me amaldiçoasse, porque Deus não amaldiçoa a ninguém, amém, irmãos? Deus só precisa dizer, ok, você quer estar do seu jeito, você quer seguir os preceitos de Babilônia, você quer honrar a Nabucodonosor, fica à vontade. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. A palavra de Deus diz que há um que está dominando o mundo inteiro. Quem é? É o diabo. Ele não é mais poderoso que o Senhor Jesus. Ele não é mais poderoso que o Deus Todo-Poderoso. Mas ele tem o poder de dominar esse mundo, e ele está fazendo isso. Se Deus não está sendo aquele que me guarda, que me protege, que me abençoa, aquele que dá ordem, larga, porque eu quero abençoar esse aqui, eu estarei sujeito àquele que está dominando o mundo. E ele olha para mim e ele sabe que eu sou do Senhor, eu sou filho de Deus, eu fiz uma aliança com o Senhor. Logo, ele tudo fará para roubar, matar e destruir da minha vida. Não é Deus que amaldiçoa, é a pessoa que se afasta de Deus. E uma vez que nos afastamos de Deus, aquele que está dominando o mundo com poder de opressão para a desgraça, ele vai alcançar. Se você não souber quem você é em Deus, o ambiente hostil vai te engolir. Mas há um ponto de ruptura, e é a decisão do coração. O texto sagrado diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Isso nos confronta com uma dimensão axiológica. O que é axiológico? Bem forte. Fala mais 2 vezes. O que é axiológico? Diga axiológico. Para você não esquecer, o que é axiológico? Então isso nos confronta com uma dimensão axiológica, ou seja, tem a ver com a nossa escala de valores, com aquilo que consideramos precioso e inegociável. E lembremos todos que valores são o quê? Elementos inegociáveis do quê? Do caráter de um verdadeiro e frutífero, o quê? Discípulo de Cristo. Eu acho interessante quando eu, levando você a repetir, falar, estou querendo ajudar você a aprender, eu vejo o crente que fica assim, ó. Vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa. Porque você não tem que me agradar repetindo nada. Eu estou usando de recursos da psicologia, da comunicação, para ajudar você a sair daqui e ser mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Comer as iguarias do rei, irmãos, parecia uma grande oportunidade de crescimento profissional e social. Seria muito fácil para Daniel dar uma desculpa e dizer, eu estou longe de casa. Todo mundo aqui está comendo. Olha lá, veio de lá, olha, ó, filho do sacerdote, olha lá, levita, olha lá, está comendo. Deus vai entender, afinal de contas, eu sou aqui escravo. Mas a obediência não negocia valores. Porque valores são o quê? Elementos inegociáveis de quem? Do caráter de quem?
de um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Daniel entendeu que aceitar aquela comida significava quebrar aliança com o Senhor e reconhecer o rei pagão como o provedor definitivo da sua vida. Lembrem-se, adoração implica em uma expressão materializada de fé, submissão, obediência e honra. Adoração implica em uma expressão materializada de devoção, de fé, de submissão, de obediência, de honra. Você pode repetir depois de mim? Adoração implica em uma expressão materializada da devoção, fé, submissão, obediência e honra. Louvor, amados, é exaltação. Louvor é elogio às qualidades, atributos e feitos de Deus. Adoração só o é quando expressado através da consagração da oferta material, do serviço à causa do Evangelho desinteressado de ganho. Adorar é dar, é tirar de si. Para quê? Para entregar para Deus como expressão de rendição, de fé. É a declaração concreta de em quem está depositada a sua confiança, a sua segurança, a sua esperança, por reconhecê-lo como único, eterno e verdadeiro Deus. A obediência num ambiente hostil exige um ponto de ruptura. Quando dizemos, até aqui eu vou, mas daqui eu não passo. Porque a minha confiança, a minha segurança, a minha esperança, a minha aliança está no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. Agora, vamos ver algo interessante aqui, peculiar. É que a sabedoria em ação nos leva a ter firmeza sem arrogância. Notem bem o comportamento de Daniel. Ele resolveu não se contaminar, mas o texto não diz que ele virou para o eunuco e disse assim, eu não como isso aí não, porque isso aí é coisa de ímpio, eu sou um crente. Como isso aí não, porque eu sou crente, sou da primeira igreja batista em Belfort Roxo, lugar de vida. Eu não faço isso. Não. O texto diz que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Isso não significa dizer que ele não permaneceria fiel. Vamos nos lembrar que mais na frente, um rei, que é outro, não Nabucodonosor, vai fazer uma estátua e vai decretar que quando a música tocasse, todos, sem exceção, deveriam se ajoelhar, se prostrar na direção daquela estátua que foi construída, que era a estátua da imagem do rei. Daniel não vai fazer, ele não faz. E por causa disso ele vai ser jogado onde? Na cova dos leões. Nós vamos ver também que Azarias, Ananias e Misael, que passaram a ser chamados de quê? Sadraque, Mesaque e Abdenego, todos os três nomes relacionados às deidades daquele povo, eles também não vão aceitar se dobrar, desonrando a Deus, mais na frente. E por causa disso, eles serão o quê? Jogados onde? Na fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor livrou tanto a uns quanto a outros. Porém, não é essa a postura arrogante, petulante de Daniel. Não. Ele pede ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E aqui nós vemos o equilíbrio perfeito do servo. Daniel foi firme nos princípios, mas foi sábio e respeitoso na abordagem. Obedecer a Deus em ambientes difíceis, amados, não significa ser uma pessoa intratável, arrogante ou briguenta lá no trabalho, na escola, onde quer que esteja. Significa agir com integridade, excelência e graça.
A nossa firmeza não deve nascer da soberba religiosa, mas sim de uma profunda convicção de fé. Quando nós agimos com essa postura, o próprio Deus move as circunstâncias ao nosso favor. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é nossa. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. A cultura ímpia, a desonestidade, a imoralidade, o relativismo ético exercem uma pressão esmagadora todos os dias para que você ceda e seja destruído. São aqueles que dizem: o quê? Sua igreja, o pastor lá não mudou o horário? Está impedindo você de assistir o jogo? O pastor está impedindo ninguém de assistir o jogo. Quem quiser, vá. Mas ele vai estar na igreja com a porta aberta para realizar o culto para Deus. Quem quiser cultuar a Deus, quem entender que Deus é digno de toda honra e não vai trocar a honra que é dada a Deus pela satisfação pessoal, emocional de um entretenimento, vai estar na igreja. Mas a pressão existe e às vezes, e muitas vezes, usando gente até que tem PR antes do nome. Como quem diz: você está naquela igreja lá? É por isso que essa igreja não cresce. Olha a nossa igreja aqui. Ó, aqui o pastor muda o horário. Aqui faz até churrasco na hora do culto, que deveria ser o culto. É culto. A pressão não é só lá do mundo, a pressão é também daqueles que já se permitiram ser contaminados, daqueles que já permitiram a si mesmos se envolverem nesse relativismo ético e religioso, que já não sabem mais fazer a distinção do que é santo e do que é profano. E que chamam santidade de fundamentalismo. A cultura ímpia, a desonestidade, a imoralidade, relativismo, exercem essa pressão esmagadora todos os dias para que você ceda e seja destruído. Para que você seja esmagado. Se você tentar viver apenas pela força exterior, das aparências, da religiosidade, então você vai ser esmagado. Você não conhece a Bíblia. Você tem a Bíblia, mas não conhece. Você não a lê, você não a estuda. Você não participa de um grupo pequeno. Você acha chato investir algumas horas para se reunir com um grupo, para compartilhar daquilo que aprendeu, conviver e experimentar das experiências e dos testemunhos dos outros. Você não cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Você, então, é um religioso que, quando pressionado, você vai ceder. A única maneira de permanecer de pé na Babilônia, amados, é ter uma pressão interna superior. E isso se dá pela presença do Espírito Santo. A convicção da palavra e a resolução firme no coração de obedecer a Deus. Nós cantamos: eu quero a Deus. Não importa o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. É mesmo. Então, logo mais, não haverá uma só cadeira vazia nesse salão, porque você estará aqui para cultuar o Senhor. Quando o reino de Deus está governando o seu interior, o ambiente de fora pode exercer a pressão que for, você não será moldado por ele. Meus irmãos, a Babilônia está testando e testará a nossa obediência. Mas o Deus de Daniel permanece o mesmo. Você pode pensar nisso. Eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que tem camuflado a sua fé para ser aceito no seu ambiente de trabalho, naquele grupo lá social, do futebol, do que seja. Da família lá, da sua namorada que não é crente, ou do seu namorado que não é crente.
No ambiente da faculdade, nas rodas dos chamados amigos, você tem comido das iguarias de Babilônia, rindo das piadas imorais, participado de conversas torpes e negociando a sua integridade para não ser rejeitado. Então, nessa manhã, o Senhor confronta você e te chama para que você recupere a sua identidade de servo. Tome hoje a firme resolução no seu coração de não se contaminar. Seja conhecido pela sua integridade, seja conhecido pela sua fidelidade a Deus, mesmo que isso custe o preço de ficar de fora dos banquetes do mundo. E eu posso ainda te dar mais um testemunho pessoal. Meu pai, a maior parte da vida dele foi um homem que não teve aliança e compromisso com o Senhor. Mas quando eu vinha ao mundo, meu pai era um crente, membro da igreja. As minhas primeiras lembranças são de nós estarmos indo, eu segurando a mão da mamãe, mamãe segurando a mão do papai, eu segurando a mão da minha irmã mais nova de 1 ano, e papai segurando o bandolim dele na outra mão, e nós indo para a igreja Batista Central lá em Italva, porque papai tocava bandolim no culto. Mas papai não resistiu às pressões do mundo, de Babilônia. Papai se afastou, pediu o desligamento da igreja e passou a viver uma vida dissoluta. Papai tinha uma família maravilhosa, familiares maravilhosos, muitos irmãos, muitos sobrinhos, muitas pessoas queridas, todo mundo gostava de papai. Papai era uma pessoa queridíssima, papai tocava bandolim, papai tocava em serestas, em serenatas, em saraus, como era gostoso. Papai era chamado para churrascos, e quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, a minha mãe não participava de nada destas coisas, nada. É domingo, igreja do Senhor. E ela não deixava a mim e minhas irmãs irem com ele. Ela dizia, não, as crianças vão comigo para a igreja. A palavra de Deus diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Não quer dizer que ele não vai para o mundo, não. Quer dizer que ele não terá como se desviar da verdade que ele conheceu. Ele pode até escolher e fazer uma besteira de sair da igreja e andar um tempo no mundo, mas a palavra do Senhor, pelo exemplo e o testemunho que ele recebeu dos seus pais, vai estar na mente dele. Ele vai saber que ele está errado. O Espírito Santo vai constrangê-lo. Tem uma semente da palavra de Deus ali, e a palavra de Deus diz que uma vez lançada, ela não volta vazia. E para a glória de Deus, ainda que eu tenha andado no mundo perdido, foi o testemunho da minha mãe, foi o exemplo da minha mãe, sendo usado pelo Espírito de Deus, que naquele momento lá, no fundo do poço, ainda era ela que eu tinha como referencial de integridade com Deus. Imperfeita que ela era como ser humano, mas era para mim referencial de integridade com Deus. E eu voltei para o Senhor. Minhas irmãs permaneceram no Senhor. São todas as duas cristãs, servas do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Porque minha mãe não cedeu à Babilônia. Seja conhecido pela sua integridade e pela sua fidelidade a Deus. Seja você exemplo para os seus filhos. Seja exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de provedor, exemplo de esposa, dona de casa, aquela que cuida do lar, com amor, com carinho.
sem feminismo, sem essas ideologias malditas, desse relativismo desgraçado que tem destruído lares pela corrupção de princípios e valores de Deus, porque valores são elementos inegociáveis para o caráter verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Diga não para os banquetes do mundo. Faça hoje um concerto com Deus. Se Deus tem falado ao teu coração, se essa palavra de Deus comunica a você, se você reconhece que precisa ter um ajuste com o Senhor aí, se você quer renovar a tua aliança, dizer, Senhor, eu tenho sido pressionado por Babilônia, eu tenho sido pressionado pelo oferecimento de Nabucodonosor, dos banquetes dele, mas eu decido dizer não. Eu quero viver como um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Jesus. E talvez você precise dizer, Senhor, me perdoe, porque tal como o pastor Cláudio, quando estava no seu caminho de volta, eu também cedi à pressão. Mas eu digo para o Senhor hoje, eu não vou confiar em carros e cavalos, eu não vou confiar no poder que homens me podem dar, eu vou confiar no Senhor, autor e consumador da minha fé. Põe-se em pé, fala com Deus. Ao se colocar em pé, você está dizendo para o mundo espiritual e testemunhando da sua posição com o Senhor. O mesmo mundo espiritual que sutilmente vai trabalhando a nossa mente para que a gente vá cedendo as coisas com sutileza. Ponha-se em pé e diga, Senhor, eu decido permanecer fiel. Eu decido buscar andar em fidelidade e honra ao Senhor. Você não precisa estar em pecado, você não precisa estar em erro, basta você estar sendo tentado, você ainda não caiu. Reforce isso na sua alma, reforce isso na sua mente, tome essa posição diante do Senhor. Mas eu falo também agora com aqueles que ainda não fizeram um compromisso, uma aliança com Jesus, aqueles que se sentem completamente esmagados pela pressão da vida. Você tem tentado lutar contra as correntes desse mundo com as suas próprias forças, mas você se sente exausto, cansado, sufocado pelo peso dos seus próprios erros e pelas cobranças ao seu redor. Você percebe que o mundo cobra um preço alto demais para te dar uma aceitação que no final deixa a sua alma vazia. Então escute a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo veio a esse mundo hostil. Ele pisou na nossa Babilônia. Ele enfrentou a pior das hostilidades e foi levado à cruz, lá no Calvário. E ele fez isso por amor a você. Ele suportou o esmagamento do pecado e da morte, para que você não precise mais ser escravizado. Ele ressuscitou e oferece a você uma nova identidade, um coração firme, uma força interna que o mundo não conhece e capacitará você a preservar a sua integridade, a sua santidade, a sua fidelidade com Ele. Então entregue a sua vida para Jesus hoje. Receba-o como único, eterno, suficiente Salvador e deixe que Ele governe o seu coração a partir de hoje.